Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia de novo, né? Estamos aqui depois de um intervalozinho, um pequeno intervalo, estamos para a nossa segunda aula. E vamos dar continuidade no nosso tema, na nossa segunda geração, melhor, terceira geração modernista, né? E nós já tivemos a primeira aula hoje, estamos aqui na terceira geração, que é também chamada geração de 45, e na primeira aula nós falamos de Clarice Lispector e agora João Guimarães Rosa. Vocês lembram a frase que nós podíamos resumir Clarice Lispector? A iluminação do cotidiano. E o João Guimarães Rosa, o regionalismo revigorado. Seria a frase, digamos assim, mais apropriada para ele, né? Então, um resumo. O objetivo da aula é reconhecer o papel de João Guimarães Rosa na terceira geração do modernismo. Nosso tema está nas páginas 552 a 559 do nosso livro. Lembrando vocês que esses capítulos que eu estou passando, que eu estou colocando para vocês no aula. Okay? Gente, olha só, assim como lá na segunda geração tem aqueles nomes importantes, Drummond, Cecília Meirelles, né? Na terceira geração também nós temos, né, esses autores consagrados. Guimarães Rosa, quem nunca ouviu falar num autor desse? Né? Quem nunca ouviu falar nesse autor? Então, são autores consagrados e nós precisamos muito conhecer esses autores. Né? Nós vamos relembrar a aula que nós vimos agora há pouco, né? Aí, quando entramos em João Guimarães Rosa, vamos ver alguns dados biográficos. É importante a gente conhecer, né, a história, um pouco da história do autor, suas principais obras, características da sua escrita, leituras de alguns textos. Lembrando vocês que a nossa aula sempre é um resumo do autor, né? É fundamental para nós é ler o capítulo do livro, fazer as atividades que nós temos que fazer, é a maneira que nós temos de aprofundar. A aula dá apenas o pontapé inicial. Né? Na aula anterior, né, nós tivemos agora há pouco, nós falamos sobre Clarice Lispector, falamos sobre a leitura do Conto Amor, que está disponibilizado no aula, né, para leitura nesta semana, né? E está aberto no bloco do segundo trimestre o fórum de discussão sobre a leitura de Clarice Lispector. Então, isso está valendo para essa semana. Então, essa semana a gente está estudando Clarice Lispector e João Guimarães Rosa. Né? Mas a leitura vai ser só do Conto Amor essa semana. Na próxima, aí sim, nós vamos passar para Guimarães Rosa. Então, agora, depois de nós termos falado sobre a Clarice, muitas atividades que tem no aula, né? Nós temos lá um questionário sobre o panorama geral da terceira geração, temos alguns vídeos de apoio, né, que vocês precisam olhar com cuidado. Vamos conhecer, então, o nosso próximo autor, vamos dar esse pontapé no outro autor, João Guimarães Rosa. Ele nasceu e viveu no século XX, né? Vamos ver aqui que ele é de Minas Gerais, então ele traz para a nossa literatura um regionalismo revigorado, e esse regionalismo dele é o sertão mineiro, okay? Uma região próxima aqui de Brasília, norte de Minas, né? É a região onde ele vai retratar, vai ser o cenário da obra dele, ou das obras. Né? Ele nasceu em Coitisburgo, Minas Gerais, né? Foi escritor, diplomata, novelista, cantista, foi médico e também membro da Academia Brasileira de Letras. Ele nos dá um destaque para o sertão brasileiro, né? Particularmente o sertão mineiro, que também é um sertão brasileiro, que também é um sertão universal. Nós vamos conhecer essa ideia de sertão universal com Guimarães Rosa. Ele traz para nós, nos seus contos e romances, os falares populares e regionais. Gente, vocês se lembram que nós falamos sobre a terceira geração, que é o trabalho com a língua, o experimentalismo com a língua, com o português? Vejam só, os falares populares e regionais, as invenções e as intervenções semânticas e sintáticas. Então, eu peço de vocês muita atenção para isso aqui, que vocês relacionem isso a João Guimarães Rosa. Invenções e intervenções, na semântica, ou seja, no significado das palavras, e na sintática, na ordem das palavras da frase. Então, ele vai fazer um trabalho de experimentalismo, um jogo com a linguagem, uma brincadeira com a linguagem,
através de invenções e intervenções na semântica e na sintática, ok? Essa é a faceta das mais importantes de Guimarães Rosa. Bom, suas principais obras, Sagarana, publicada em 1946, foi a sua primeira obra, e é um conjunto de contos, né? E tem um romance muito famoso, muito consagrado, que chama Grande Sertão, Veredas, né? Veredas seriam os caminhos do sertão. Uma obra espantosa, segundo o crítico literário Alfredo Bossi, né? Que consagrou uma obra espantosa que consagrou Guimarães Rosa, né? Então, esse crítico literário, Bossi, que até faleceu recentemente agora de Covid, né? Ele é um dos críticos literários mais consagrados da nossa literatura e ele comentou isso a respeito de Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa. Ele publicou outras obras, como Corpo de Baile, que é um conjunto de novelas, né? E ele publicou também Primeiras Histórias, também um conjunto de contos, e nessa obra, Primeiras Histórias, está o conto A Terceira Margem do Rio, que nós vamos trabalhar, nós vamos fazer uma leitura desse conto, ok? Bom, gente, então as principais obras estão aí, mas eu chamo a atenção de vocês para essa aqui. Voltei no slide. Grande Sertão Veredas. É um romance que vocês não podem deixar de ter pelo menos a noção do que é e de quem é de Guimarães Rosa, né? Assim como nós falamos lá atrás para vocês, Os Sertões, de Euclides da Cunha, do pré-modernismo. Vocês precisam saber que Os Sertões é pré-modernista de Euclides da Cunha. Obras como, por exemplo, Vidas Secas, da segunda geração de Graciliano Ramos. Grande Sertão Veredas. Vocês não podem deixar de saber que é uma obra da terceira geração de João Guimarães Rosa. Okay? Bom, a linguagem. A linguagem da terceira geração é uma coisa que sobressai, né? Uma proposta da terceira geração que sobressai. E aí eu sugiro a vocês que leiam da página 552 a 555, olha só, 3 páginas do livro, para que vocês leiam, né? Apontem aí, façam a leitura dessas páginas. A cópia desse capítulo está no aula, né? Aqui em PDF, aqui nesse mesmo bloco, então vocês, quem não tem o livro pode abrir o arquivo PDF e fazer a leitura. É fundamental que vocês conheçam essa característica da linguagem da terceira geração modernista, ok? Avançando. Em Guimarães Rosa, nós temos o narrador e as histórias. O que nós vamos encontrar a respeito disso? Nós vamos encontrar em Guimarães Rosa textos impregnados de causos que lembram a tradição oral. Então, tá, isso faz parte do trabalho com a linguagem. Vamos encontrar um vocabulário popular em João Guimarães Rosa, vocabulário falado no cenário das obras. Vamos ter uma imersão do narrador na cultura regional do sertão, percebe o regionalismo, o desdobramento do regionalismo? Nós percebemos um apagamento de referências cronológicas, é um cenário, um enredo que nós não conseguimos encaixar no tempo, não dá para encaixar, porque essas referências cronológicas são apagadas, ficam a obra atemporal, né? O sertão como cenário mítico e atemporal. Olha só essa importância agora do nosso sertão. O sertão é universal em Guimarães Rosa, né? Ele é atemporal, é o sertão de qualquer época, né? Vamos perceber o uso do discurso indireto livre, que é aquele discurso em que o narrador conta a história, mas ele permite que os personagens falem em primeira pessoa, né? Então, o narrador conduz a narrativa, mas nós temos, além do narrador em terceira pessoa, nós temos também fala dos personagens, né? A recriação criativa do vocabulário e da sintaxe. Então, nós percebemos um manuseio com a linguagem de forma muito criativa, ok? Vejam, por exemplo, aqui nesse fragmento, um fragmento que lembra a tradição oral. Vamos para um dos contos do Guimarães Rosa, um conto chamado Corpo Fechado, que está na obra Sagarana. Nesse conto, Corpo Fechado, nós achamos o seguinte, agora, o Manuel Fulô, esse sim, um sujeito pingadinho, quase menino, pepino que encorujou desde pequeno.
cara de bobo de fazenda, meio surdo, gago, glabro e alvaro. Mas gostava de fechar a cara e roncar a voz, todo enfarruscado, para mostrar beleza, e só por descuido sorria, um sorriso manhoso de dono de hotel. Vocês percebem o linguajar que traz muito do vocabulário oral, da tradição oral, aquilo que se fala. O que é a tradição oral? Normalmente, aquele modo de falar, é o falar que se usa no dia a dia, em algum lugar, em alguma região, mas normalmente nós não encontramos na literatura escrita. Quase sempre não é documentado, né? Como, por exemplo, agora o Manuel falou, este sim, né? Então, esse aqui já é uma tradição oral, né? Um sujeito pingadinho. O que é pingadinho, né? É um falar regional. Pepino que encorajou desde pequeno, né? É uma metáfora, né? Para dizer que o rapaz era pequeno, que desde de criança não desenvolveu cara de bobo, né? Enfarruscado. Aí nós temos aqui um apoio de vocabulário, gago, desprovido de pelo, barba. Então, ele era gago, gabro. Então, percebe aqui um joguinho com a linguagem, né? Alvar, alves, branquiçado, né? Gostava de fechar a cara e roncar a voz. Então, aqui nós temos marcas da tradição oral que o João Guimarães Rosa traz para nós. E só para lembrar como que ele consegue tudo isso, ele pesquisou muito sobre o sertão, viajou o sertão afora para conhecer a vida, como ela era há anos viajando a grandes distâncias pela região do sertão mineiro, conhecendo a cultura do sertão. Por isso ele traz para nós. Vamos ver mais um pouquinho. Outro fragmento que lembra a tradição oral. Isso que nós estamos fazendo aqui, gente, é uma parte prática, né? A gente está acessando a obra. Nós falamos da teoria, do trabalho com a língua, e agora nós estamos checando isso aqui dentro do próprio texto. É importante que a gente leia a obra em si, né? Mas como nós não podemos ler a obra, nós olhamos ela pelas frestas, né? Uma frestinha para a gente espiar um pedacinho da obra. Olha, esse conto aqui é o da Terceira Margem do Rio, um famosíssimo de Guimarães Rosa. É um conto tão profundo, gente, que pesquisas e mais pesquisas, trabalhos de mestrados e doutorados, não se chega a esgotar o conto, tanto do lado interpretativo quanto do lado da linguagem, do aspecto da linguagem. Inúmeras pesquisas a respeito do conto, mas nunca, sempre há mais o que dizer do conto. Para vocês terem ideia, um conto do livro As Primeiras Histórias. Sem alegria nem cuidado, nosso pai encalcou o chapéu e decidiu um adeus para a gente. Nem falou outras palavras, não pegou matula e trouxa, não fez alguma recomendação. Nossa mãe, a gente achou que ela ia esbravejar, mas persistiu somente algo de pálida, mascou o beiço e bramou. Você vai ou você fica, você não volte. Nosso pai suspendeu a resposta. Espiou manso para mim, me acenando de vir também por uns passos. Temia a ira da nossa mãe, mas obedeci de vez, de jeito. Então, vejam só, quando nós lemos, a gente parece que está deparando com um português um pouco estranho, né? Vocês percebem uma diferença na linguagem? Sem alegria nem cuidado, como se nosso pai encalcou o chapéu e decidiu um adeus. Adeus a gente decide ou a gente dá um adeus? Né? Nem falou outras palavras, não pegou uma trouxa, não fez alguma recomendação. Como esse ato, o que esse artigo está fazendo aqui? Né? Isso aqui é uma intervenção sintática. Né? Fez alguma recomendação. A sintaxe dessa frase está distorcida, né? Está com alguma intervenção, porque esse artigo está sobrando aqui. Nossa mãe, a gente achou que ela ia esbravejar, mas persistiu somente alva de palha? Como assim, né? Mascou o beiço, olha a tradição oral, e bramou. Você vai, você fica. Percebe aqui ó, a tradição oral presente? Né? Nosso pai suspendeu a resposta. Como assim suspendeu a resposta? Então, há uma intervenção linguística aqui também. Espiou manso para mim, né? Então, aqui nós sempre vemos algumas coisas. E esse conto, gente, digo para vocês que esse conto ele está recheado de invenções e intervenções sintáticas e semânticas.
É uma coisa impressionante o trabalho que ele faz com a linguagem. Então, o que nós estamos vendo aqui? Isso que nós estamos estudando do João Guimarães Rosa, que é a questão do trabalho com a linguagem, as invenções e intervenções sintáticas e semânticas e o resgate da tradição oral. Vamos ver mais um pouquinho? Fragmento que exibe a recriação da sintaxe. Não fez alguma recomendação, como nós vimos atrás. Continuando esse mesmo conto, né? Nosso pai se desaparecia para outra banda, apoava a canoa no brejão de léguas que há por entre juncos e mato, e só ele conhecesse a palmos, a escuridão daquele. Olha só, nosso pai se desaparecia. Aqui há uma intervenção, uma recriação da sintaxe. Por quê? O verbo desaparecer, ele não é reflexivo, né? O uso desse pronome aqui é uma recriação sintática. Né? Para outra banda, atual a canoa no brejão de léguas, que há por entre juncos e mato, e só ele conhecesse. Então, percebe aqui uma recriação da sintaxe da frase, e só ele, de mate, que só ele conhecia, seria a forma padrão, né? Entre juncos e matos, que só ele conhecia, mas não ficou que e só ele conhecesse. Percebe a frase toda, o e só ele conhecesse? É uma frase que soa estranha para nós, soa estranho na questão da sintaxe, né? Porque há algo trabalhado aqui discretamente, né? Mas que soa para a gente como algo que não está muito bem construído, né? Mas o que é isso? É a intervenção sintática. A palmos, a escuridão daquele que, hein? Então, está falando de um lugar, né? Aí, esse daquele também está deixando a frase com alguma coisa de intervenção, ok? Bom, aqui vocês estão checando, então, que nesse ponto, a terceira margem do rio, nós temos, além da tradição oral, nós temos a questão da recriação sintática e semântica, e temos muito, ok? Esse conto será também leitura para nós na próxima semana. Então, essa semana que nós estamos agora, nós estamos lendo Quanto Amor de Clarice Lispector. Na próxima semana, nós vamos trabalhar, vamos fazer a leitura deste conto, A Terceira Margem do Rio, com fórum de debates e tudo, ok? Bom, a pesquisa estética e a renovação das formas de expressão literária, nós encontramos em Guimarães Rosa. Então, a questão da estética e da expressão literária. Então, vejam só, nós encontramos a diluição entre os limites da prosa e da poesia dentro do seu texto. Uso de imagens, ritmos, aliterações e outros recursos. Lembra aliterações, o que é? Trabalho com as consoantes, né? São recursos linguísticos que nós vamos encontrar. Vejamos exemplos. Olha esse outro conto também da obra Sagarana, um conto chamado O Burrinho Pedrez. Veja esse pedacinho. As ancas balançam e as vagas de dorso das vacas e touros batendo com as caudas, mugindo no meio na massa embolada, com atritos de couros e estralos de guampas, estrondos e baques e o berro queixoso do gado junqueira, de chifres imenso, com muita tristeza, saudade dos campos, querência dos passos de lá do sertão. Bom, no conto está escrito assim, dessa forma, né? Texto corrido, né? Com pouca pontuação, uso mais de vírgula e com um ritmo sonoro, né? Assim está o conto. Então, esse trechinho que nos traz esse ritmo, olha só, é um conto, né? Um conto não é um poema, não é uma poesia, é um texto corrido, né? Uma prosa, mas se nós pegarmos este trechinho aqui, nós podemos fazer isso aqui com ele, olha só. Um experimento. Vamos fazer um experimento com esse conto? Vamos dividir em versos aquele trecho corrido? As ancas balançam e as vagas de dorsos, das vacas e touros batendo com as caudas, mugindo no meio na massa embolada, com atritos de cruz, estralos de guampas. O que nós conseguimos aqui naquele trechinho? Conseguimos transformar em verso de 5 sílabas poéticas, né? Que são as redondilhas. Então, um texto discursivo, um texto corrido, um texto em prosa, nós conseguimos transformar em redondilhas. Mas nós podemos fazer mais um experimento com esse mesmo trechinho. Esse mesmo pedacinho do conto, nós podemos fazer o seguinte, olha só. As ancas balançam e as vagas de dorsos,
das vacas e touros batendo com as caudas, mugindo no meio na massa embolada, com atritos de couros e estralos de guampas. O que nós conseguimos agora? Conseguimos versos de 11 sílabas, que são os famosos endecassílabos. Perceberam, então, o experimento que ele faz com a linguagem? É à toa que ele escreve isso? Esse vocabulário que ele colocou aqui, que nos dá que nos traz uma imagem, percebe? As imagens que nós temos aqui de uma boiada são vocabulários, vocábulos selecionados cuidadosamente para trazer para nós o cenário de uma boiada em movimento, né? Então, ele está fazendo aqui um experimento com a linguagem. Vejam mais ainda sobre esse conto. Na sequência desse mesmo trechinho, nós temos isso aqui, ó. Boi bem bravo, bate baixo, bota baba, boi berrando, dança doida, dá de duro, dá de dentro, dá direito. Vai, vem na vara, vai, não volta, vai varando. O que nós temos aqui nesse trechinho? Aliterações, né, que são trabalho com as consoantes, dos fonemas B, D e V, ó, B, 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 D, 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 V, 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 V. Então, B, D e V que sugerem os sons produzidos pelo movimento da boiada. Então, o trabalho de aliteração está aproveitando os sons repetidos de consoantes, né, aqui no início das frases, mas tem também no meio, como doida, né? E aí nós temos um trabalho com a linguagem. Então, esse é o mote da terceira geração, o trabalho, experimento com a linguagem. Então, esse trechinho foi muito interessante, que dá para a gente checar, ver esse trabalho com a linguagem, esse experimento linguístico que é feito por um elemento da terceira geração, né? A Clarice Lispector faz isso, o Guimarães Rosa faz, e o outro que nós vamos ver também, o João Cabral faz também. Ok, gente? Bom, o resultado que nós temos é uma prosa altamente poética, um texto em prosa que traz algo de poeticidade, né? Então, digamos assim, os limites entre a prosa e a poesia ficam, assim, de certa forma, diluídos. Então, é algo interessante que nós encontramos. Agora, veja esse trecho do conto Famigerado. Olha só, esse conto se chama Famigerado. Também é da obra Primeiras Histórias, né? O mesmo que traz o conto A Terceira Morte do Rio. Gente, esse conto aqui, muito mais que a história dele, parece que o Guimarães Rosa fez ele com o objetivo de brincar com a língua portuguesa. Vejam só o que nós temos. A história já é uma história engraçada, uma história interessante, mas o que chama mais atenção é o trabalho com a linguagem. Foi de incerta feita o evento. Quem pode esperar coisa tão sem pés nem cabeça? Eu estava em casa, o arraial sendo de tudo tranquilo, parou-me à porta o tropel. Cheguei à janela. Um grupo de cavaleiros, isto é, vendo melhor, um cavaleiro rente frente à minha porta, equiparado, exato. E embolados de banda, 3 homens a cavalo. Isso aqui é o médico do povoado, na casa dele, de repente recebe esses cavaleiros. O médico era o camarada, digamos assim, mais instruído do povoado, né? E aparece um grupo de cavaleiros que foi de incerta feita. Aí o narrador, que é o médico, está contando para nós o que ele percebeu. Você já percebe logo no início que foi de incerta feita? Não é certa feita só, foi de incerta feita. Então, aqui há uma intervenção semântica, hein? Bom, aí tá, ele vai contando para nós, parou ali na janela dele um grupo de cavaleiros, 3 homens a cavalo, embolados, e aí o que mais que ele diz para nós? Eu vim perguntar a vós-me uma opinião sua explicada. Vós-me agora me faça a boa obra de querer me ensinar o que é mesmo que é faz-me-gerado, fal-me-gerado, famílias gerado. Percebe aqui a brincadeira com a linguagem? O cara veio perguntar para ele, o cara um ignorante na linguagem, querendo saber, querendo esclarecer alguma coisa a respeito da linguagem. Ele veio porque acha que o cara, o médico, o camarada letrado, vai poder ajudá-lo, né? Veja o nome do famigerado. Né? Aí tá, continuando. Aí o médico no conto ele chega a falar para o médico alguma coisa no sentido de que um funcionário público chamou ele de famigerado. E ele é um valentão, um cara muito perigoso, que mata gente, e ele quer saber se esse famigerado é uma ofensa,
Porque, se for, ele volta lá para matar o funcionário público, né? O médico, percebendo a situação, olha o que o médico responde para ele. Famigerado é inóxio, é célebre, notório, notável. Percebe aqui o médico também, o narrador, o personagem médico fazendo uma brincadeira com a linguagem, está complicando mais a vida, né? Quem não sabe o que é famigerado, como vai saber o que é inóxio, célebre? Aí o personagem ignorante, né, o jagunço, vós me ser mal não veja em minha grossaria no não entender, mas me diga, é desaforado? É caçoado? É de arrenegar? Farsância? Nome de ofensa? Percebe, gente, os vocabulários, a brincadeira com a linguagem, o experimento com a linguagem? Deixa eu ver se tem mais coisa. Não, então, o conto famigerado, ele traz esse jogo com a linguagem, esse experimento, né? Bom, a gente percebe nitidamente, né, quando a gente lê o conto famigerado, um leitor, assim, digamos assim, um leitor bem leigo, aquele que só lê mesmo por diversão, lê o conto e se fixa na história, acha até engraçada a história. E nós, né, do terceiro ano, quando nós lemos esse conto famigerado, aí nós temos condições de nos divertir com a história, né, e também nos divertir com o jogo da linguagem, esse trabalho com a linguagem. E olha só, esse crítico literário Alfredo Bozzi, ele deu uma entrevista para a Veja em 1975 sobre Guimarães Rosa, e ele falou o seguinte: Guimarães Rosa lutou pelo avesso da fala estandardizada, da fala padrão, né? Então, ele quer escrever o avesso da fala padrão para quê? Para fazer esse experimento com a linguagem. É um comentário desse crítico literário. Agora, olha só, nesse conto famigerado, Guimarães Rosa é um camarada muito presente nas questões de Enem, muito, muito. Vocês vão encontrar muita coisa sobre ele. Veja um exemplo de questão do Enem, exatamente sobre o conto famigerado, o Enem 2018. Olha só, famigerado é inócuo, é célebre, notório, notável. Vós me ser mal não veja em minha grossaria não entender, mas me diga, é desaforado, é caçoado, é de arrenegar, farsância, nome de ofensa? Vilta nenhum do êxito, são expressões neutras de outros usos, pois que é, em fala de pobre, linguagem em dia de semana, famigerado, bem, é importante, que merece louvor, respeito. Então, tá. Perceba esse pedacinho aqui, o Jagunço falando, pois que é, em fala de pobre, é linguagem em dia de semana? Como assim linguagem em dia de semana, né? Dia de semana seria de segunda a sexta, e não sábado e domingo, que não é dia de semana, é dia de descansar, né? Dia que não se faz nada. Então, dia de semana seria, digamos assim, a parte mais dura da semana, mais tosca da semana, né? Então, está aqui um pedacinho do conto, e aí vem a questão. Nesse texto, a associação de vocábulos da língua portuguesa a determinados dias da semana, ele falou dia da semana, né? Remete ao quê? Ao local de origem dos interlocutores, ao estado emocional dos interlocutores, ao grau de coloquialidade da comunicação, nível de intimidade entre os interlocutores, conhecimento compartilhado na comunicação. Então, vocês percebem, quando ele fala ali, ó, é linguagem de dia de semana, que seria uma linguagem de dia de semana? Assim como um dia de semana, de segunda a sexta, o trabalhador veste uma roupa mais velha, mais comum, né, para trabalhar, né? Sábado, domingo, aí veste uma roupa melhor, né? A comida é melhor, né? Durante a semana, não, é aquela comida comum do dia a dia, né? A roupa do dia a dia. E sábado e domingo, aí seria uma roupa melhor, né? A comida melhorada, né? E quando nós transformamos isso para o aspecto da linguagem, como está falando aqui, o que nós poderíamos escolher? O que você escolheria? Né? Então, aqui, quem escolheu essa aqui, o grau de coloquialidade da comunicação, está dizendo isso. Uma linguagem de dia de semana é uma linguagem coloquial, uma linguagem comum, não é uma linguagem sofisticada de final de semana. Então, essa comparação da linguagem com os dias da semana. Okay? Então, é um tipo de questão que nós encontramos no Enem a respeito de Guimarães Rosa. Okay? Bom, gente, então, Guimarães Rosa, resumidamente, é isso. Nós temos muito mais que ver
E aí vocês vão ter a oportunidade de trabalhar, ler o capítulo do livro, fazer as atividades, a leitura do conto A Terceira Margem do Rio, vão aprender muito mais. Né? Nesta semana, então, nós estamos com a leitura do conto Amor de Clarice Lispector e o fórum de discussão. Na próxima semana, nós faremos o mesmo com o conto A Terceira Margem do Rio de Guimarães Rosa. Vamos lê-lo e vamos entrar no fórum e colocar as nossas impressões. No AVA estão as atividades, questionários e outros materiais complementares, então tem bastante material para essa semana. Eu peço que vocês olhem esse material com cuidado, leiam tudo, vejam os vídeos complementares, façam o questionário, leiam o conto que nós estamos trabalhando, coloquem as impressões de vocês no fórum, ok? É importante que vocês façam tudo isso para que nós aprendamos bastante sobre esse ponto importante, para que a gente saia do terceiro ano com uma bagagem boa, ok? Gente, muito obrigado por essa semana. Na sexta-feira eu coloco para vocês o gabarito das atividades. Né? Tem uma atividade das páginas do livro. Vou colocar o gabarito para vocês. Ok, gente? Boa semana de estudo para vocês. Até logo.